O Teleconsulta já está no ar. Você sabe como funciona uma consulta com a nutricionista? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com a Daisy Fini. Ela é nutricionista, especialista em comportamento alimentar, ortomolecular e nutracêuticos. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? Doutora, hoje em dia cada vez é mais comum procurar o nutricionista, né? Esse profissional que nos ajuda a manter uma alimentação equilibrada. Primeiro, vamos começar explicando quais são as necessidades alimentares em cada fase da vida, né? A criança tem uma necessidade específica, o adolescente, o adulto, quem faz, né, atividade física, pratica esportes e os idosos também. Então, em cada momento da vida é necessário uma orientação nutricional específica, certo? Como funciona essa consulta, essa conduta na prática? Certo. Realmente, cada fase da nossa vida temos uma necessidade diferente e não só em relação à quantidade de alimento, também nutricionalmente falando, cada fase demanda uma quantidade energética, nutricional, de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas e minerais diferentes. A mesma da infância não é a que vai acompanhar a gente ao longo da vida, inclusive no envelhecimento. Então, é muito legal estar em consulta como nutricionista, porque ele vai demandar, né? Ele vai orientar quais são as suas necessidades, o que é melhor ou não deve ser consumido em relação a alimentos e suplementos para o seu objetivo, para a fase da vida que você está, para uma patologia específica. Então, a consulta com o nutricionista ela é de fundamental importância, independente da fase da vida ou do momento que você esteja vivendo. É importante o que a doutora falou, porque nós sabemos, né, temos informações do que é saudável. Todo mundo sabe que o açúcar não faz bem, que o excesso de gordura, que o excesso de carboidratos. Porém, cada pessoa tem a sua necessidade específica de quantidade, os intervalos, né, doutora? Então, assim, a dieta ela não pode ser uma dieta para toda a família. Cada pessoa, cada membro tem essas necessidades. Inclusive, é feito... o nutricionista ele solicita exames, doutora, para ver essas carências nutricionais ou o que a pessoa tem em excesso e poder equilibrar isso através da alimentação? Sim, na verdade o que acontece é que o excesso de um não é o excesso para outro, né? Então é importante observar durante a consulta, entender qual é o objetivo desse paciente, o que ele veio buscando, e aí fazer uma anamnese, né? Que é um recordatório completo dos medicamentos que é usado, né, de uso contínuo, a solicitação e a avaliação de exames bioquímicos para entender quais são as patologias ou as desordens corporais que esse paciente tem. Também é importante entender as preferências alimentares desse paciente, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele aceita bem, o que ele gostaria de tirar da alimentação ou de mudar na alimentação. Fazer uma grande avaliação, inclusive corporal, peso, altura, circunferências, pregas, né, que são aquelas famosas dobrinhas que o nutricionista pega no nosso corpo, né, para avaliar porcentagem de gordura. E aí, depois de todo esse levantamento, depois de toda essa grande avaliação, é que aí a gente passa a entender e fazer um planejamento, um cálculo, para ver o que esse paciente vai comer em quantidade, qualidade, fracionamento de horário, inclusive a quantidade de água que esse paciente deve ingerir está dentro do cálculo do plano alimentar. Isso é uma questão que gera muita dúvida, doutora. Dá para a gente passar uma base dessa quantidade de água? Eu mesmo nunca sei ao certo quanto que eu devo ingerir. Uma média de 2,5 litros. Quanto mais melhor, ou tem uma quantidade certa?
Na verdade, existe uma continha, um cálculo base que a gente consegue fazer, que é você fazer 0,042 vezes o seu peso. Então aí você vai encontrar a quantidade exata que você deve ingerir de água ou de líquidos ao longo do dia, né? E é importante sempre falar que essa água, esse líquido, ele deve ser fracionado ao longo do dia. Então não é aquela história, né? Chegou a noite, ainda não bebi nada de água, deixa eu bater minha meta do dia. É importante pensar no fracionamento dessa água. Então não é só a quantidade, né? Você tem que dosar essa água. Eu já faço errado. Já chego lá no filtro, pego meio litro de água, tem um copo lá que é meio litro. Não, já vou antecipar aqui para chegar na meta. Tô errado. Não funciona assim. O ideal é que você fracione, né, ao longo do dia, mas é importante que a ingestão aconteça. Então, se o fracionamento ficou difícil, vamos tentar bater o consumo hídrico, pelo menos para não deixar esse corpo desidratar. A dica da garrafinha funciona? Hoje é cada vez mais comum as pessoas trabalhando com a garrafa de lado, olha só, até porque você também tem uma noção de quanto de água você ingeriu, né? Se você não tem uma garrafa de 500 ml, de 1 litro, você não sabe quanto você consumiu até o final do dia. Fica mais difícil. O que eu gosto de orientar é uma garrafa pequena, né, que não fica quente a água, né, porque às vezes você enche ela, toma um golinho, a água fica quente e acaba desprezando, no final do dia a conta tá errônea, né, a conta não é verdadeira sobre a quantidade de água ingerida. Então uma garrafinha menor ou um copo menor, que você consiga colocar uma quantidade de água e consiga fazer a ingestão completa da garrafinha ou do copo e para no final do dia fazer o cálculo da quantidade. Doutora, outra coisa que as pessoas perguntam muito no canal, inclusive, é sobre as alergias, né, e intolerâncias alimentares. Na consulta também se trata dessa questão? Você consegue entender, por exemplo, porque a pessoa relata, esse alimento para mim é indigesto, eu acho que eu ganho mais peso com isso. Eu tenho essa percepção que alguns alimentos eu engordo, que outros, apesar de saber que são calóricos, mas parece que você não incha, que o seu corpo aceita melhor. Esse assunto também é muito importante. Ele é sempre abordado na consulta? Sim, a gente faz uma análise, né, e perguntas sobre sinais e sintomas, né? Então, para o paciente que consegue reconhecer, né, que trabalha esse autoconhecimento e consegue relatar para a gente o que ele se sente melhor, o que não cai tão bem, o que ele tem desconforto gastrointestinal, né? Ou então o que leva à diarreia, por exemplo. Tudo isso é relatado pelo paciente em consulta para fazer um mapeamento de qual conduta nós, como nutricionistas, vamos tomar. Eu gosto de falar também sobre montar a estratégia nutricional com o paciente em loco. Então, ao final da consulta, né, e junto com ele, eu já gosto de fazer a montagem da dieta, a explicação da dieta, porque caso o paciente, né, tenha alguma dúvida, ou às vezes ele recebe o plano alimentar e fala, isso eu não gosto, isso eu não como, mas acabou esquecendo de dizer na consulta, a gente já consegue verificar tudo e finalizar o plano alimentar e finalizar a consulta com o paciente saindo do consultório com a dieta em mãos. Então eu gosto que ele saia pronto, apto para realizar tudo que está escrito. Isso é muito importante para a pessoa conseguir fazer a dieta, né, doutora? Não ter aquela sensação de uma obrigatoriedade, eu tenho que comer isso, essa quantidade. Então, se você consegue agradar o paciente, se adequar também aos hábitos dele, hoje em dia, principalmente, nós optamos por coisas mais simples, mais práticas, porque temos uma vida super corrida. Teve uma vez que eu fui numa consulta e eu recebi um plano alimentar, eu disse, não, ou eu trabalho ou eu faço a comida. Porque assim, eram coisas tão complicadas e isso dá para eliminar, dá para simplificar, porque o importante é a pessoa consumir aquilo que ela precisa, né? E outra coisa, a questão da dieta também,
é bom a gente falar isso, dá para flexibilizar também as restrições, né, para a pessoa não passar vontade, porque, assim, pelo menos a impressão que eu tenho é que quando você fica muito tempo sem comer algo que você gosta, depois você pode ter uma compulsão e aí sim estragar toda a dieta. Dá para negociar tudo isso com o paciente? Dá, e por isso que é importante que ele entenda a estratégia que está sendo feita para ele. Então, em consulta, é importante que ele entenda o que ele vai fazer e por que ele vai fazer. A gente já tem estudos mostrando que quando a pessoa entende e aceita o que ela vai fazer, a aderência da dieta, né, é muito maior. Então, ela consegue dar sequência e segmento por maior tempo. Então, acaba tendo mais constância dentro do planejamento alimentar. Então, eu gosto de explicar e verificar com o paciente, olha, isso é possível que seja feito, né? Comprar esse alimento é possível para você? Porque senão, às vezes, é tão rebuscado, tão difícil, que acaba realmente sendo totalmente inviável. O paciente desiste antes mesmo de começar. Ou então, às vezes é tão caro, né? É tão inacessível aquilo que ele fala, não, deixa quieto, isso aqui não vai dar para fazer. Então, alinhar com o paciente as expectativas, né? O quanto ele consegue dispor de horários, né? E fazer refeições fora de casa, fazer toda essa organização e esse planejamento, inclusive das compras, de como ele vai organizar para comprar as coisas para se alimentar, a gente traça tudo isso em consulta, né? E eu gosto, dentro da conversa sobre estratégia nutricional, de orientar o paciente sobre as refeições livres, sobre os momentos livres, fora ali, né, da dieta habitual, que ele vai conseguir sair para ter vida social, para comer alguma coisa diferente e que não prejudique todo um tratamento que está sendo feito. Doutora, agora para a gente finalizar, o que são nutracêuticos? É alguma espécie de suplementação? Porque às vezes fica difícil também a gente ingerir tudo aquilo que nós precisamos de vitaminas, de minerais na alimentação básica do dia a dia. Fale um pouco dos nutracêuticos, né? O que são e a importância da suplementação. Isso, são manipulados que vão ajudar a gente em coisas específicas. Então, por exemplo, assim, às vezes o paciente está relatando uma queda de cabelo, unha enfraquecida, pele ressecada. São coisas que a gente consegue, através da alimentação, suprir a necessidade, mas às vezes vai demandar uma necessidade imediata grande. Então, conseguimos, através da suplementação e fórmulas manipuladas, colocar ativos para dentro do nosso organismo para melhorar uma necessidade imediata, né? Ou algo que o paciente traz para nós, que dá para fazer formulações e melhorar a queixa principal do paciente. Mas, de modo geral, são formulações, né, manipulados, que a gente consegue trazer dentro de uma estratégia de um planejamento alimentar, mas que não é comida. Muito bom. Agora, sobre ortomolecular, qual que é a diferença do nutricionista ortomolecular? Qual que é a abordagem, no que difere do convencional? O nutricionista ortomolecular, ele tem um olhar integrativo para o paciente, então eu vou buscar dentro dele, né, sinais e sintomas para as queixas que ele traz, e também a gente pode fazer essas prescrições e fórmulas manipuladas que tem a possibilidade de fazer o trabalho não só através do planejamento alimentar, dos alimentos de modo geral, mas as prescrições de fórmulas que vão além de um cardápio convencional. Eu conversei com Daisy Fini, os contatos da doutora estão aqui na tela para você chamar ela, tirar suas dúvidas, marcar sua consulta. Eu já fiquei aqui ansioso, doutora, quero conversar contigo, mas muito obrigado pela participação e volta para tirar mais dúvidas do nosso público. Combinado, muito obrigada. Eu que agradeço você também que está conosco, eu vou para o intervalo e volto já, não sai daí.
Na verdade, eu trabalhei no ano de 2002 no Centro de Reabilitação para pessoas com algum tipo de deficiência física e no decorrer do trabalho, conhecendo pessoas e elas falando do seu sonho em comum, eu vi que existia um nicho que só faltava uma oportunidade. Foi então que eu resolvi fazer uma pesquisa, vi que tinha esse mercado e no ano de 2007 eu abri uma agência de modelos para profissionais com algum tipo de deficiência. Todo começo é difícil, quando você faz alguma coisa que eles chamam de inovadora. Como eu tenho um foco, que é justamente de colocar as pessoas com deficiência nesse mercado de trabalho, eu acho que não dá pra, deixar a coisa parada. Você tem que lutar, tem que correr atrás. O maior desafio é que quando você tá na contramão de tudo e você tá, entre aspas, sozinha, que você não tem outras pessoas que, digamos, sejam seus concorrentes, é mais difícil de você quebrar o paradigma. Hoje, as pessoas vêm até a agência, mas no começo eu tinha que ir tanto atrás dos profissionais como atrás dos clientes. Eu enxergo hoje a minha vida antes e depois da Kika. As pessoas pararam de olhar aquilo com muita tristeza, sabe? Ai, coitada, olha o que aconteceu com ela. E passaram a olhar com os olhos mais de admiração, né? Poxa, que legal o trabalho que vocês estão fazendo, olha, você está fazendo isso. Foi transformador, acho que é essa a palavra. Comecei a agradecer mais pelas pequenas conquistas e ser mais grata por aquilo que realmente eu tenho. Já estamos de volta aqui com o Dr. Evandro, Laurites e Lucena falando sobre próteses mamárias, tirando todas as suas dúvidas. Doutor, nós falávamos sobre as técnicas, tem mais alguma coisa, uma informação importante a acrescentar sobre esse assunto? Eu acho que a pergunta é a seguinte, como optar pela técnica de implante mamário? Isso é uma decisão conjunta ou uma decisão do médico? É uma decisão que cabe ao médico orientar bem o paciente e respeitar o posicionamento dele. Tem que ser uma decisão realmente conjunta, de que ele aceitar e você fazer a indicação precisa. Só um adendo que nós passamos. Existe outra técnica que ela já... infelizmente, existe alguns modismos. Vou colocar via axilar. Essa é uma tragédia. Esse traz problemas graves para os pacientes. Então começou a se usar isso, mas foi deixando, foi acabando. Eu, com muita tranquilidade, posso falar, nunca fiz isso, nunca usei. Eu acho um absurdo. Foi uma colocação importante. Inclusive, eu tenho lido muito sobre uma nova técnica no mercado de rápida recuperação, que fala que a paciente pode retornar para casa dirigindo, 24 horas depois ela pode voltar às atividades normais. Isso procede? Olha, eu acho... Dentro existe tudo de modernidade, de conversa, só que isso aí é história com E, não história com H. E história, do português bem caso, são fantasias, porque não existe isso. Qualquer cirurgia, até retirar uma unha, exige você chegar e ter recurso. Se você for fazer qualquer uma sutura de um dedo, qualquer uma coisa você tem que se dar. Então imagina uma prótese que você tem a dinâmica da pessoa mexer. Então... as técnicas que são utilizadas, que são fundamentadas, são essas que eu estou falando para você. Como também tem pacientes que chegam e falam, doutor, eu vim aqui porque o senhor faz o sutiã interno? Isso é outra história, é uma história.
Sutiã interno, isso aí não existe. O que existe é você colocar, você fazer a cirurgia adequada, colocar prótese. Se a paciente tem flacidez, se ela tem que fazer uma cirurgia e fazer uma apexia, óbvio que você vai fazer um fechamento muscular junto com a prótese. Mas criaram essa história do sutiã. São histórias fantasiosas, posso falar com muita certeza. Tem muita coisa que é apenas um nome comercial para atrair pacientes. Infelizmente existe uma desinformação, né, doutor, no setor. Agora, falando sobre cirurgia segura, quais critérios o paciente, né, a paciente nesse caso, ela deve adotar na hora de escolher o seu cirurgião? Além de ver se esse médico é membro da sociedade, quais cuidados são necessários, né? Indicação, quais seriam as dicas para uma cirurgia plástica, não só um implante mamário, mas uma cirurgia plástica bem sucedida? Eu acho que é interessante para qualquer pessoa que procura cirurgia plástica, ela vê as credenciais do médico primeiro. Existe um regimento que se faz, chama Conselho Regional de Medicina, procurar saber se o médico é desse conselho. Segundo, isso é muito fácil, porque o smartphone te dá tudo isso. Você procurar se é membro de uma sociedade reconhecida. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é reconhecida. Você conhecer uma pergunta, o que é mais interessante é a indicação de outra pessoa que já fez cirurgia, isso é primordial. Então, depois a relação entre o médico e o paciente é uma relação de confiança, de empatia, e isso é o que traz os melhores resultados. Então, esses são os primeiros passos para a escolha do profissional. Agora, chegou na consulta, tem que ver se a pessoa tem a indicação, né? Porque o procedimento que funciona, o procedimento seguro, é aquele que tem uma indicação correta, certo, doutor? Muita gente, às vezes, quer fazer um procedimento que não se aplica ao seu perfil. O que é interessante é que o médico tem que explicar de que existem as limitações. Então, na medicina, até tem algumas pessoas dizendo, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Não se pode dizer que tudo pode ser feito, nem nunca vai ser feito. Então, você tem que fazer a indicação precisa. Se o caso é esse, a cirurgia adequada é essa aqui. Vai lhe trazer benefícios, não vai prejudicar funções. Essa é a premissa. As próteses mamárias, a partir de que idade são permitidas, são possíveis fazer essa cirurgia? Porque nós sabemos que tem muitas jovens, por diversos motivos, que querem até precocemente colocar os implantes, né? Ou porque os seios são pequenos, ou por uma questão de assimetria. Aliás, quais são os principais motivos que levam uma paciente a procurar o silicone, né, como popularmente é conhecido, e quando isso é permitido, indicado? A partir de que idade? Interessante. As próteses mamárias, o médico tem que fazer a avaliação, se baseia por os fatores hormonais de cada paciente. Se respeita, depois da menarca, que é a primeira menstruação, existem algumas regras. Por quê? A primeira menstruação, o segundo ano, o terceiro ano, normalmente se tem um tempo em torno de 4, 5 anos após a primeira menstruação. É o mais correto. Por quê? O broto mamário, ele desenvolve na adolescência, quando tem a primeira menstruação, há um desenvolvimento por força dos hormônios. Então, a mama cresce um pouco. Tem mulheres que ela desenvolve mais um lado do que o outro, mas do segundo ano já equilibra. Tem outras que só vêm equilibrar geralmente. O equilíbrio, antigamente se pensava, 3 anos depois da primeira menstruação. Eu sempre faço o cálculo de 4, 5 anos. Mesmo dependendo do biotipo, porque se você vê a origem, eu opero pessoas fora do Brasil, pessoas que têm um biotipo diferente de brasileiro. Então, não é o tamanho da pessoa, você vê uma criança com 13 anos de idade que tem 1,90 m de altura, então não é o tamanho dela que vai te indicar você fazer a prótese. Tem que haver esse respeito dos hormônios. Eu acho que é importantíssimo
essa avaliação dá baseado nos princípios que você tem, que é os fatores hormonais. A procura que você perguntou, você falou para mim, quem é que procura? Normalmente se procura fazer prótese. Existe um mecanismo que dentro, que se explica, o médico tem que ter um entendimento da psicologia, qual é o mecanismo de autoafirmação, o mecanismo de projeção em relação a se ver seu próprio corpo. Tudo isso é a faixa da adolescência, não existe isso. Essa é uma procura maior nessa idade para se colocar prótese. Então, é temível de você chegar e procurar um profissional de uma forma que não tenha esse entendimento. Porque não é correto você colocar uma prótese com uma criança que ainda tem 2, 3 anos de menstruação para desenvolver. Só para você entender, existe um que chama-se síndrome de Poulin, que são crianças que eu tive alguns casos, são raríssimos, mas eu já tive. São casos de criança que desenvolve só um lado do tórax e o outro não tem. Ela não tem mama do lado e tem mama do outro. Chama-se síndrome de Poulin. Esses casos, a gente precocemente, olha as exceções, precocemente, quando aparecem as primeiras menstruações que vão desenvolvendo, você vai fazendo a avaliação. Você pode usar, a partir do segundo ano, você colocar o que a gente chama, se põe como fosse um dilatador da princesa. Você põe uma prótese que ela é transitória, é inflável, você infla para desenvolver, para futuramente você colocar a prótese definitiva. Mas mesmo assim, respeitando os princípios de esperar pelo menos 2, 3 anos de menstruação. Muito esclarecedor. Doutor, acho que o nosso tempo ainda permite 2 perguntas, né, Rodrigo? Você falou das indicações corretas. Quais são os principais problemas decorrentes das próteses mamárias e por quê? São problemas evitáveis? O grande problema da prótese, no meu entender, é você colocar uma prótese que não é adequada. A relação, para mim, chama-se relação continente-conteúdo. O continente é pequeno, você tem que colocar um conteúdo que não ultrapasse tanto o continente. Então, você não pode querer colocar uma prótese muito grande numa paciente que tem um tórax que não é tão grande. Então, isso pode levar a estrias. Primeiro, essa é a pior coisa que pode existir, a formação de estrias. Como também até mesmo mulheres que já até amamentou e que tem uma mama que é túrgida, rígida, e quer colocar uma prótese. Se você colocar uma prótese grande demais, a prótese vai acontecer de dar peso e dar pitose, que a gente chama a queda da mama. Excelente, doutor. Eu conversei com o doutor Evandro Lauritas e Luceno. Os contatos do doutor estão aqui na tela para você que ficou com dúvida, entrar em contato com ele, tirar suas dúvidas, agendar uma consulta, que é o ideal, para um exame clínico, exames complementares e saber, né, ter uma opinião médica sobre o que você deseja realizar como procedimento. Doutor Evandro, muito obrigado e está convidado a voltar. Obrigado a você, estarei sempre à disposição a qualquer momento que precisar. Muito obrigado a você também pela companhia. Os nossos contatos também estão aqui na tela. Conta pra gente o que você quer ver no programa e nós vamos consultar uma especialista para te auxiliar. Semana que vem tem mais, eu espero você.